Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso queridíssimo reservatório de dopamina. Eu devo comentar antes de começar esse vídeo, na realidade um vídeo tão aguardado por muita gente, um vídeo tão solicitado por muita gente. Mas antes de começar esse vídeo eu tenho que agradecer vocês, porque a gente bateu 5.000 pessoas dentro do RD, cara. E eu, quando comecei a fazer esse projeto, eu falei para o Aspira para a gente colocar 1.000 pessoas até final de 2022. E depois de 3 meses, estamos cá, nós com 5.000 pessoas. Então, muito obrigado, velho. Vocês são muito foda. Vocês mandam na minha DM que eu sou foda, porque eu tô pegando um conhecimento científico e tentando democratizar por um preço justo. Mas, na realidade, isso só é possível porque vocês estão aqui. Então, muito obrigado por estar aqui dentro do RD. Muito obrigado por divulgar o RD e muito obrigado por fazer parte desta jornada também, tá? Eu gostaria muito de pedir para vocês um favor, sempre que você postar alguma coisa estudando o RD ou no treino, na academia, uma foto de um prato de dieta, uma foto de você estudando, marca o Instagram do Reservatório de Dopamina, porque o Aspira reposta todo mundo lá e vocês como comunidade acabam se percebendo e se conhecendo lá nos reposts. Então marca aí a galera, que isso é muito bom, além de divulgar o reservatório de dopamina, também vocês mesmo começam a se conhecer, né? Então isso é bastante interessante, né? A nossa comunidade começa a se conhecer, os membros começam a se conhecer e isso é legal. Bom, vamos começar o vídeo de hoje então, sem mais delongas. Eu e a minha espinha aqui vamos iniciar o vídeo de hoje, tá? Eu coloquei o nome dela é Judite, tá comigo aí há uns 3, 4 dias me acompanhando. Então, vamos lá, eu e a Judite vamos começar aqui o vídeo sobre monogamia. Muitas pessoas me perguntam, talvez seja uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram, se nós somos ou não uma espécie de animal monogâmico ou poligâmico. Monogâmico, vocês obviamente sabem, são aqueles animais que convivem em casal a vida toda. Poligâmico são aqueles animais que copulam com outros tipos, com outras, não só com um parceiro, mas com vários parceiros, tanto fêmeas quanto machos, tá? Ponto importante, antes de começar a falar propriamente nesse vídeo. Pessoal, para assistir esse vídeo aqui eu quero pedir um favor para vocês, tá? Eu preciso que vocês entendam esse vídeo aqui como um vídeo onde a gente está falando sobre o animal humano. Nós somos um animal, nós somos um mamífero. Então, quando eu estiver falando sobre casamento, sobre sexo, sobre poligamia, monogamia, entenda que eu estou olhando o ser humano como um animal, tá? Como um primata que nós somos. Inclusive, eu vou fazer várias relações dentro do vídeo com outros animais. Então, por gentileza, dentro desse vídeo aqui, eu vou pedir o favor para vocês se despirem dos seus preconceitos de entender, seja religiosos, seja ideológicos, qualquer tipo de preconceito que você tenha, por favor, desvista, né? Fique despido deles nesse vídeo aqui, porque isso vai ajudar na compreensão do conteúdo, tá bom? Se você assistir esse vídeo aqui com lentes preconceituosas, ou seja, com pré-conceito, com conceito antes de um conceito, frente a esse vídeo, muito provavelmente você não vai absorver o racional do vídeo, porque o seu preconceito vai estar mascarando a mensagem que eu quero passar e você vai estar fazendo o que eu chamo de cherry picking. Você vai estar escolhendo pontos específicos do vídeo para justificar o que você acredita. Então, abra a mente, jogue de lado os preconceitos. Eu sei que isso é quase impossível, mas faça essa tentativa, porque isso é importante para você tentar entender esse vídeo aqui. Tá perfeito? Então vamos lá. Partindo do pressuposto que nós somos humanos, nós somos animais, eu gostaria desde já, né, de começar apenas para fazer uma conceituação, porque é importante para entender o racional por trás desse vídeo aqui. Eu gostaria de lembrá-los e lembrá-las que nós somos primos, né, parentes de outros primatas, tá? Eu estou olhando uma figura aqui, eu posso mandar depois para o Matheus plotar na tela para vocês a figura.
Me cobra aí depois, Matheus, quando você estiver editando esse vídeo. Tem uma figura aqui que eu estou olhando, que é uma árvore genealógica dos primatas superiores. Então a gente tem aqui, num dos eixos, o Matheus vai botar aí na tela para vocês. Num dos eixos a gente tem milhões de anos atrás, de 30 milhões de anos atrás até hoje em dia. E no outro eixo a gente tem a porcentagem de diferença no DNA de cada espécie. Então vocês percebem que a gente tem o animal humano ali a gente tem, né, o chimpanzé comum, o chimpanzé pigmeu, o humano, o gorila, o orangotango, o gibão comum, o gibão siamango e os macacos do Velho Mundo. Os macacos do Velho Mundo são os nossos ancestrais em comum, é um ancestral que a gente tem em comum com todos os outros macacos, com todos os outros primatas. Então perceba que os dois tipos de gibão vieram desse macaco do Velho Mundo, que por consequência originaram ali, se ramificaram no orangotango, no gorila, no humano, etc, etc. Então você consegue perceber que nós temos pelo menos nós humanos, os chimpanzés pigmeu e os chimpanzés comum, nós temos o gorila como um ancestral em comum, por exemplo. E se você perceber, nós humanos nos diferenciamos como Homo sapiens sapiens, ou como Homo sapiens, como espécie Homo, mais ou menos 6 milhões de anos atrás. Então, até 6 milhões de anos atrás, dentro do planeta, não existia a espécie Homo, né, como vocês vão observar depois, tá? Antes disso eram outros primatas, né? Eram primatas que a gente chama de primatas antropóides, ou seja, tinham primatas, mas não tinha nenhum tipo de um hominídeo, né? De um homem ereto como a gente hoje. Eram primatas que eventualmente andavam em duas patas, mas normalmente andavam em quatro patas. Não tinha até então, até 6 milhões de anos atrás, que é tempo pra cacete. A gente nem consegue contabilizar isso. Nosso cérebro, a gente chama isso de impossibilidade de ter noção de tempo profundo. 6 milhões de anos atrás, para uma espécie como nós que vive 90 anos, 80 anos, a gente não consegue ter noção do que são 6 milhões, cara. Milhões de anos, é muita coisa. Você nem consegue imaginar isso. Então, por volta de 6 milhões de anos atrás, o ser humano aí surgiu como espécie, tá? E se você perceber a diferença no DNA, a gente tem uma diferença de menos de 1% entre nós e os chimpanzés. Então perceba que nós e os chimpanzés, do ponto de vista de DNA, somos extremamente semelhantes. Extremamente semelhantes. Menos de 2% do nosso DNA é diferente do chimpanzé. O resto a gente é praticamente igual. Inclusive, eu até vou pedir para o Matheus colocar na tela. Procura aí na internet, você pode me pedir depois, Matheus. A foto de tem uns chimpanzés que eles têm uma doença rara, que eles perdem o pelo. Então coloca uma foto de um chimpanzé com essa doença, vou até botar com a cabeça pro lado. Bota uma foto de chimpanzé com essa doença que perde pelo, ele parece um ser humano. Os músculos, etc, é muito parecido. Os chimpanzés não conseguem fazer isso aqui com o polegar, e eles têm as cordas vocais numa altura diferente que dificulta a vocalização, além do cérebro ser diferente, principalmente pelo ser humano ter uma região cortical do cérebro mais avantajada, tá? Mais complexa em número de neurônios. Eu falo sobre isso no curso Neurociência e Comportamento, que a gente tem aí, eventualmente eu abro, tá? Então, só para vocês entenderem, pessoal, inicialmente, que o ser humano ele é uma ramificação de primatas, tá? Inclusive dizem que a gente seria uma espécie de terceiro chimpanzé, né? A gente tem o chimpanzé comum, o chimpanzé pigmeu, e o ser humano seria uma espécie de terceiro chimpanzé. É bem interessante essa ideia. Eu vou mandar para o Matheus uma outra foto agora. Essa que eu coloquei anteriormente era a árvore genealógica dos primatas superiores. Agora eu vou colocar a árvore genealógica humana, porque quando o ser humano surgiu lá mais ou menos 6 milhões de anos atrás, ele surgiu como um hominídeo, né? Se vocês perceberem, bota a foto aí, Matheus, em qualquer lado aí, não sei onde fica melhor. Se vocês perceberem nessa imagem, há 6 milhões de anos atrás teve uma ramificação, por um lado foi os primatas antropóides e para outro lado foram os hominídeos eretos, tá? Esses hominídeos eretos ficaram ali vivendo provavelmente em alguma região da África durante mais ou menos 3 milhões de anos
Hoje a gente vê essas imagens e a gente acha que o cara surgiu aqui, daí teve três, quatro filhos e já veio outro maluco ali com um jeito diferente. Não. O hominídeo ereto viveu mais ou menos 3 milhões de anos até se ramificar em uma espécie, em duas outras espécies de hominídeo, que depois deu origem, uma delas, um dos braços, deu origem ao que a gente chama de o Homo habilis, que aí seria já uma espécie de hominídeo com um pouco mais de habilidade, principalmente de uso de ferramenta. Ainda tem outras ramificações para o lado ali, tipo aquele terceiro homem, que parece que existem alguns indícios de que houve um tipo diferente de espécie de hominídeo, mas é muito debatido ainda isso na literatura, tá? De qualquer maneira, esse Homo habilis depois deu origem, mais ou menos 1,7 milhões de anos atrás, ao Homo erectus, que aí sim era um hominídeo já que andava em duas pernas e duas patas e tal. Esse Homo erectus, ele deu origem ao, ao Homo sapiens. Então, mais ou menos 500 mil anos atrás, surgiu o primeiro Homo sapiens, né? Surgiu a primeira espécie aí de Homo sapiens que a gente conhece. Esse Homo sapiens deu origem aos asiáticos, porque teve várias ondas migratórias saindo da África. Então, uma foi para a Ásia, outra foi para que na época chamava de Eurásia, né, um conjunto de Europa e Ásia. Outra foi para as Américas, no Estreito de Bering, e populou os Estados Unidos e desceu até aqui o Chile, a Amazônia e Brasil, Argentina, etc. Isso há 20 mil anos atrás, tá? E outra deu origem aos Neandertais, que inclusive era uma espécie de hominídeo que encontrou vários Homo sapiens e muito provavelmente os próprios Homo sapiens cruzavam com os Neandertais. Hoje a gente já tem algumas evidências genéticas de que os caras transavam, os caras, o hominídeo, o Homo sapiens e os Neandertais chegaram a cruzar. E muito provavelmente o Homo sapiens foi o que extinguiu os Neandertais. Provavelmente nós, como Homo sapiens sapiens, a gente identificava os Neandertais como invasores ou como pessoas perigosas e a gente acabou matando todo mundo. Inclusive, eu não sei se vocês têm noção, mas muito tempo atrás existiam tatus, bichos mesmo, tatu, do tamanho de um carro. Preguiças gigantes, preguiças do tamanho de uma árvore, 3 metros de altura. Tem fósseis mostrando esses animais. Só que nós, né, população humana, somos extremamente eficazes em cagar em tudo e destruir tudo. Então a gente matava esses animais, eles foram totalmente extintos e hoje a gente não tem mais. Imagina que da hora você, sei lá, 250 mil anos atrás, subindo numa montanha e olhando atrás dessa montanha um tatu do tamanho de um Fusca andando no chão, assim. Porra, devia ser muito louco, cara. Ok? Então, essas ondas migratórias que saíram da África, uma foi para a Eurásia, outra desceu para a Austrália, que deu origem à população ali dos aborígenes australianos, e outra subiu para o Estreito de Bering, passou lá na fronteira do Alasca, quando estava ainda em desgelo, que não tinha, quando ainda tinha bastante gelo, na realidade, estava começando a perder o gelo lá, aquela fronteirinha entre a Rússia e o pedaço do Alasca. Vocês botam no Google aí, vocês vão ver que tem Estreito de Bering. Foi ali que muito provavelmente os humanos passaram